Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja em nossos pensamentos. Em nossos lábios. E também em nosso coração. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão dignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Olá, meu irmão, minha irmã. Novamente estamos aqui reunidos para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Esse domingo, 24º domingo do tempo comum, a liturgia nos fala sobre o perdão. Naquele tempo, o pessoal tinha um costume de saber quantas vezes deveria perdoar uma pessoa. E Pedro chega perto de Jesus e pergunta para ele quantas vezes que ele deveria perdoar uma pessoa que o ofendeu. E ele mesmo responde: até 7 vezes? O 7 é o número da perfeição,
o número da plenitude. Jesus responde para ele: não só 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. E logo após a sua resposta, Jesus conta uma parábola. Ele conta uma historinha explicando para Pedro e seus discípulos até onde vai o limite do perdão. Ou seja, perdoar sempre. E ele fala de um patrão que foi tomar conta pedir as contas, de cada empregado, e um dos empregados que devia muito pediu ele perdão e ele perdoou toda a dívida. Só que esse empregado injusto encontrou com um amigo que o devia e, pegando ele pelo pescoço, exigiu que pagasse a dívida. Ele fez a mesma coisa, pediu perdão para esperar um pouquinho que ele pagaria tudo. Mas esse empregado infiel, ele não fez como o patrão fez com ele. Ele não perdoou e mandou o devedor para a prisão, até pagar toda a dívida. Os colegas ficaram muito chateados com aquilo e foi contar para o mestre o que ele tinha feito. E o mestre o chamou e disse para ele: te perdoei toda a dívida, por que você não pode perdoar do seu irmão também? Então mandou que ele fosse para a prisão e pagasse toda a dívida. Então Jesus, com essa parábola, ele explica que Deus, nosso Pai, Ele perdoa a gente sempre. Nós pecamos toda hora. E Deus está sempre pronto a perdoar. Aí eu pergunto, o que a liturgia está querendo nos dizer nesse domingo? É que nós também devemos perdoar uns aos outros. É isso que Jesus nos ensina nesse Evangelho. É preciso perdoar sempre. Porque Deus não perdoa a gente sempre? Aquele patrão perdoou todas as dívidas para aquele empregado. E Deus, Ele nos perdoa toda a nossa dívida. Todas as vezes que a gente ofende a Deus, Ele está sempre nos perdoando. Mas Deus espera que a gente faça a mesma coisa. Que a gente perdoe o nosso próximo. Todas as dívidas, as ofensas, que são feitas a gente, é preciso perdoar. Na primeira leitura nos fala do rancor, O livro do Eclesiastes fala do rancor. A pessoa que guarda o rancor no coração, é muito difícil conseguir o perdão de Deus. Ele não vai conseguir aquilo que pede a Deus, nos fala na primeira leitura. E Jesus vem nos fortalecer isso. É preciso que sempre perdoa as ofensas do nosso irmão. Então, gente, não existe um limite de perdão. Aí eu perdoei a primeira vez, perdoei a segunda, a terceira eu não vou perdoar. Ou então perdoei 3 vezes, a quarta eu não vou perdoar. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando a ter um coração limpo, um coração misericordioso, onde a gente não julga a ofensa do nosso irmão e possa perdoá-lo. Às vezes a pessoa fala assim, ela não tem raiva dele, mas não quer ver a cara dele mais. Isso não é perdão. Então perdão tem que ser com toda a alma, com todo o entendimento. É esquecer daquela ofensa, assim como Deus faz com a gente. Quando a gente vai confessar contra os pecados, e pede a Deus o perdão, naquele momento em que a gente é perdoado por Deus, Deus esquece da nossa falha. Não precisa de pensar naquele pecado mais, nós arrependemos, confessamos, então agora é hora de esquecer mesmo. É assim que deve perdoar. Perdoar da boca para fora é muito fácil, eu te perdoo. É até humilhante, Olha, eu vou te perdoar. A gente não deve fazer assim. A gente perdoa primeiramente com a alma. Olha, essa pessoa fez esse mal para mim, mas eu vou perdoá-la. Assim como Cristo sempre me perdoa, eu também vou perdoar essa pessoa. Então o cristão, ele precisa ser diferente. Ele precisa de trabalhar essa situação do perdão. Perdoar, às vezes, se torna complicado porque o orgulho não deixa perdoar. O rancor, a vingança, tudo isso aí é coisa dos infernos, não é coisa de Deus. O que Deus quer nos ensinar é viver em harmonia, viver no amor, perdoando sempre. Não 3 ou 4 vezes, é perdoar sempre.
Amém? Recebam a bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora do Pilar, desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus, dando a vocês muita paz, saúde e perseverança na fé. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida. Bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser. A jangada está no mar, como um hino à liberdade. Sua vela é infinito, no infinito que atrai. E nas ondas e marés, o seu rumo é navegar. Ninguém poderá parar a corrente do amor.